Vamos seguir falando de arte e cultura. A Regina Duarte ainda não foi confirmada no comando da Secretaria da Cultura, mas a atriz já tem um nome para ser a sua adjunta, a número 2. Vini, conta pra gente quem é a reverenda Jane Silva. Pois é, essa história da Regina Duarte confirmar ou não tá virando literalmente uma novela, né, Silvio? Mas ela já indicou aí, portanto, a reverenda Jane Silva, que era a secretária de Diversidade Cultural, foi nomeada em novembro pelo Roberto Alvim como a secretária adjunta, ou seja, vai ser a número 2, inclusive agora nesse período ainda de não confirmação da Regina, ela vai ser a secretária interina da pasta, vai ser a número 1 da pasta, enquanto a Regina seja efetivada ou não. Aliás, o cargo de secretário interino estava sendo cotado para o Josias Teófilo, né, o cineasta Josias Teófilo, mas a Regina acabou indicando aí a Jane Silva por vários motivos. Primeiro, Silvia, ela é pastora, né, ela é presidente da Associação Cristã de Homens e Mulheres de Negócios e também da Comunidade Internacional Brasil e Israel. Inclusive, ela já morou 2 anos em Israel, ela tem uma atuação bastante forte no país, é uma grande defensora das políticas públicas no país, também da integração e do diálogo entre Brasil e Israel. O que aproximou ela do presidente Jair Bolsonaro foi a defesa de que a embaixada do Brasil em Israel seja transferida de Tel Aviv para Jerusalém. E numa dessas atuações dela, Silvia, ela também fez uma comitiva organizada por ela, onde ela convidou ali alguns notáveis para esta viagem, e um desses notáveis era a atriz Regina Duarte, que acabou recebendo até uma medalha de embaixadora extraordinária da paz no Oriente Médio. Quem participou dessa viagem também foi a Carla Zambelli, deputada federal, que também é próxima da Regina Duarte, até porque o movimento organizado por ela nas ruas, o filho da Regina Duarte participa também, então elas são bastante próximas. Então tudo isso acabou aproximando as duas. Quando a Regina foi indicada aí para a secretaria, a Jane escreveu o seguinte no Instagram: como secretária da Diversidade Cultural, dou o maior apoio para a Regina Duarte aceitar o convite de Jair Bolsonaro. E ela também é bastante ativa nas redes sociais, sempre fez campanha, né, primeiro até pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a quem ela já se referiu até como bandida. Dizia também que o Lula, ao instaurar uma embaixada da Palestina no Brasil, estava financiando ali um certo tipo de terrorismo. Gostei, né, dela. E depois de apoios a campanhas também do presidente Jair Bolsonaro, ela também fala que o Bolsonaro é o único possível aí a desaparelhar o Brasil e que nunca nenhum político a ouviu com tanta humildade e nunca deu tanta atenção. Quando ela chegou no cargo, Silvia, ela disse que pretende dialogar com os brasileiros a fim de que as políticas públicas da cultura atendam às reais necessidades da população e também conversar com artistas e cantores para resgatar o romantismo entre homens e mulheres e os valores da família e do casamento. Lembra um certo discurso de um outro secretário, aliás, naquele polêmico vídeo do Roberto... Israel não é nazista, não, aí é maldade isso. Não, essa frase aqui da família, né, do casamento... Família é outra coisa, moral, né? Pô. Mas, com relação ao vídeo do Roberto Alvim, Silvio, antes da polêmica começar, ela tinha dito que ele estava resgatando a imagem do Brasil no exterior. Então, algumas falas, aí, algumas posições da Jane Silva, que vai ser aí, portanto, a secretária número 2 aí da pasta da cultura, Silvio. Guga, e aí, essa dupla te agrada? Bom, se eu pudesse dar um conselho pra Regina, seria: corre enquanto há tempo, não pega essa bomba, não deixe estourar no seu colo. Ela talvez, se ela disser sim, pelo jeito ela vai dizer sim, ela vai entrar na secretaria que é a que tem a maior carga ideológica hoje do governo. É a que o Bolsonaro mais usa como instrumento para fazer essa guerra cultural contra a esquerda que ele tem travado aí desde o início do governo dele. E a Regina não é de esquerda. Não é exatamente. Olha só, a Regina é uma pessoa que tem uma história de luta ligada, sim, a movimentos democráticos. Ela lutou pela Direta Já. Ela lutou
pela eleição do Tancredo em 85. Ela lutou contra a censura, quando tentaram censurar o filme Rock Santeiro. Ela tem uma história e tem um perfil de lutas democráticas que não se atrela, que não pode compactuar com uma secretaria que é usada como instrumento para travar uma guerra cultural, uma guerra contra o marxismo cultural, que não passa de teoria da conspiração, uma guerra insana, uma guerra pautada em nada, uma guerra por nada, que só tem feito esse governo criar crises políticas e tem gastado o nosso tempo com bobagens, atrás de bobagens. Então, assim, Regina, não é do seu feitio se unir a esse tipo de gente, não faça parte desse governo, foge enquanto há tempo, diga não. Adriles, combate ao marxismo cultural é o tema da vez, vai que é sua. Corre lá e pega, Regina, vai que é sua, a bola tá com você, entendeu? Marxismo cultural, só existe o marxismo cultural, que o marxismo econômico já foi defenestrado, ninguém acredita mais em luta de classes contra o proletariado. O marxismo cultural tá aí, toda a indústria midiática, a indústria da arte no Brasil é povoada por esquerdistas fanáticos. Essa guerra cultural é uma guerra santa, sim. Como você vê Petra Costa, gente como Petra Costa fazendo um documentário mundialmente reconhecido, que é um documentário extremamente mentiroso, que vende uma versão absurda de absolvição do PT e de demonização do governo Bolsonaro, e todo mundo acredita e todo mundo quer premiar ainda por cima. A gente percebe que existe uma guerra cultural contra esse tipo de marxismo cultural encampado por um sujeito chamado Antônio Gramsci, que falou, esse negócio de disputa política é besteira, a gente tem que ocupar os espaços da cultura e da arte para estabelecer uma venda de um princípio ideológico. Fez um discurso contrário. Quando o secretário lá, o terraplanista doidão lá, proíbe rock dentro dessas manifestações, ele tá certo não para a questão de ser do capeta, porque o rock é exatamente uma coisa da indústria cultural. O que a Regina, juntamente com a secretária Jane Silva, podem fazer pelo país é ampliar o conceito de classe artística. Classe artística, Guga Noblar, não é só a máfia do Dendê do Caetano, não é só a mídia global, é uma coisa muito maior. Eu fui usuário de benefícios do Estado na Lei Rouanet, e eu fazia isso para fomentar a leitura de poesia em escolas de base, escolas de periferia. Mas eles não e é esse o objetivo, de uma secretaria de cultura. Dar visibilidade. Quem fomenta a arte e cultura é o povo. Dar visibilidade a grandes artistas, como tem no prêmio lá do meio nazistão lá, mas o projeto dele era bom, de fomentar o aparecimento de grandes artistas, desde a ópera até a história em quadrinho. Ou seja, fazer uma coisa boa. Vai que é tua, Regina. O que esses fanáticos como você defendem, pelo jeito, essa guerra cultural contra o marxismo cultural que não passa de teoria da conspiração e que nenhum pensador e ninguém leva isso a sério, a não ser Jordan Peterson, que fica perdendo tempo na internet. Tem um tanto de gente que fala. Cara importante. O marxismo cultural que é só o que existe. Uau, importante esse. Você agora tá indo para um lado que é um lado da teoria da conspiração, um lado do fanatismo, tá se comportando como é que você coloca o documentário da Petra Costa, que é mentiroso, você tá falando que é celebrado pela crítica? Eu tô indo porque você falou, você tá dizendo que eles querem ampliar, eu quero que eles queiram. Conceito de arte. Muito pelo contrário, eles estão fazendo o inverso disso. O que eles querem é criar uma arte, que vai representar, sim, o Estado não cria arte, eu sou completamente antagônico a isso. Mas eles querem isso. O Estado dá visibilidade e possibilidade. Agora, não dá visibilidade e possibilidade só pra Ivete Sangalo. Você não tá deixando eu falar hoje. Eles querem, sim, um tipo de arte que representa o Estado, quase que uma cultura oficial e heróica. Sim, muito parecido com o discurso que o Alvin fez quando ele fez o cosplay do Goebbels. Somos contra esse discurso. Esse tipo de arte que eles querem implantar aqui, uma arte que exclui. Você está falando que eles querem ampliar, não faz esse tipo de fake news, que não é verdade, é muito pelo contrário. E é por isso que eu repito, Regina, você fez um dia desse um debate, um discurso contra esse tipo de arte excludente, de arte que representaria um Estado. Você mesma disse isso um dia desse. Então, cai fora enquanto há tempo. A Regina quer incluir, ela quer incluir novos artistas dentre a cultura. Quem faz arte é o povo, quem faz cultura é o povo, a questão do Estado é dar visibilidade a novos e grandes artistas para além da panelinha global e da máfia do Dendê e da máfia do marxismo cultural que quer comandar a indústria cultural brasileira. Deixa eu colocar uma
questão aqui pra Coloca vocês. O Guga tá falando que marxismo cultural é teoria da conspiração. Sim. Você tá dizendo que marxismo cultural não só existe, como tá em curso no Brasil. Muito. Que fatos vocês podem citar pra comprovar a existência ou a inexistência do A marxismo inexistência é cultural? muito simples, não existe nenhum tipo de estudo de nenhum tipo de pensador que realmente tenha se debruçado sobre isso. Isso é uma grande bobagem vários que passou a pensadores, circular há pouco tempo. vários Graças às pensadores. redes sociais. Pascal Passou a virar uma Bernardin, discussão Jordan de rede Peterson, social. Olavo de Aí tem Carvalho. um maluco outro como Olavo de Carvalho. Que Você conhece vocaliza Jordan mais Peterson? Isso, sei, Você do já ouviu Canadá, falar? claro Muito que sei bem. quem é. É a única base que vocês têm, é o Olavo ou o Jordan. Vocês só usam esses dois. Voltando, que é outro que usa pseudociência, que usa pseudo-história e que não se atrela a dados ou a fatos científicos ou a fatos históricos. Tá bom, Ele pega vai lá. quase sempre o boato, como o Olavo faz, boato? pra tentar colocar aquilo como Tem que fazer fato. uma análise O objetiva Olavo da realidade, outro isso que não é pega ciência, teorias isso é da subjetivo. conspiração e que acredita em tudo que é a teoria da conspiração e vai contra tudo que a ciência já provou que Deixa é eu dar um correto. exemplinho. Então, assim, você Deixa eu dar tá um seguindo exemplinho. essa linha. Marxismo cultural. Deixa eu dar um não exemplinho. existe. Marxismo cultural é colocar umas pessoas contra as outras. Vou dar um exemplo factual para além do vamos lá. pensamento. Dá um Documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Olha a bobagem. Mentiroso, do princípio ao Isso fim. é isso é Pseudo-progressista. marxismo Alimenta uma versão mentirosa da realidade para promover um tipo de pseudo-progressismo vigente, não só no Brasil, como na indústria cultural americana e na europeia. A gente tem exatamente como sintoma de reação a esse marxismo cultural governos como do Orbán lá na Hungria, do Donald Trump nos Estados Unidos, aqui com o Bolsonaro, do Boris Johnson na Inglaterra. Ou seja, o marxismo cultural existe Em e resumo. deve ser eu combatido vou tentar como resumir. esse A gente- documentário mentiroso da Petra Costa, olha que é só, alimentado olha pela só, indústria olha cultural, só. que é serva Olha do só, marxismo. pessoal, bom, vamos lá. mostrou que não existe Adriles marxismo e Guga. cultural. Vamos lá. Acabou de então, provar. pra você encerrar, Guga, diga lá e aí a gente amarra esse assunto. Vamos lá. O marxismo cultural nada mais é do que uma teoria da conspiração que prega que com a mudança da cultura, com uma cultura mais à esquerda, a gente poderia, de uma certa maneira, dilapidar as bases da cultura isso judaico-cristã. aí. A É gente isso aí. estaria atacando a cultura judaico-cristã. E quando você se sente enfraquecido culturalmente, você está mais apto a cair em discursos totalitários e, quem sabe, ser levado a um comunismo. Isso é uma bobagem. Só rapidinho, O comunismo não existe rapidinho. mais. Pera aí. Só Sabe o que acredita é? nisso Só um que é Sabe o minutinho, que é Adriles, marxismo Adriles, cultural? só um Meu minutinho. efeito Deixa ele até concordou. concluir e eu passo pra você. Até concordou 30 que bom. segundos pra cada um, Marxismo vai. cultural, portanto, Correndo não contra o passa de relógio. mais uma teoria da conspiração para tentar unir um bando de gente, que é um bando de analfabeto político, em torno de um discurso anticomunista que não existe mais. O comunismo acabou, meu amigo. Estamos no século XXI. Sim, o comunismo Vem pro acabou. nosso Vai, Adriles, tempo. bem rápido, mas bem Proletariado rápido mesmo. contra a burguesia não existe. O que o marxismo cultural faz? Coloca negros contra brancos, mulheres contra homens, que faz homossexuais com contra vocês, heterossexuais. extremistas Esquerda da direita. identitária Deixa ele é um falar. exemplo clássico de marxismo cultural, que muda esse divisionismo entre Outra classes teo- sociais para classes étnicas, teoria da sexuais. conspiração. Ou seja, só existe isso no mundo hoje. Ou seja, pessoas Outra que se colocam bobagem. no lugar de vítima para massacrar as outras. Isso é marxismo cultural, propalado em boa parte pela indústria cinematográfica, Você viu? teatral, Isso aí, olha cultural só. e literária.